Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal. Eu sou o Prof. Fernando Duarte e hoje eu quero compartilhar aqui com vocês 5 atitudes que as pessoas tomam durante a preparação para concurso público e que faz com que elas sejam reprovadas. São atitudes, são estratégias que, na minha visão, elas são contraprodutivas para quem está buscando uma aprovação em concurso. Então, primeira dessas atitudes aqui é utilizar como única ferramenta de estudo para concurso resolver questões. Então a pessoa ela tem lá o concurso que ela está visando, né? Tem um tempo curto de preparação e ela, ao invés de estudar pela teoria, fazer revisões e depois fazer as questões ou mesclar as questões junto, não. Ela deixa isso de lado e ela apenas foca em resolver questões, talvez até da banca organizadora do concurso, né, sobre as matérias, e ela fica resolvendo até chegar na prova. Tá? Na minha visão, essa é uma atitude que a pessoa ela toma e que provavelmente vai resultar na reprovação dela. E eu vou explicar por quê. Mas, Renan, tem tal pessoa que falou que foi aprovada apenas resolvendo questões, que conseguiu um bom desempenho. Pessoal, tem, né? Aliás, para cada uma das atitudes que eu vou falar aqui, se a gente for procurar, né, devem ter pessoas que foram aprovadas utilizando tudo que eu falei aqui, que eu vou falar durante esse vídeo, né? Mas, assim, na maioria, tá? Na maioria dos casos, se as pessoas tentarem fazer isso, não vai ser muito produtivo, não. Por quê? Olha só, a partir do momento que a pessoa ela escolhe estudar apenas resolvendo questões e deixa a teoria de lado, primeiro ponto, né? Ela não vai traçar uma trilha. Vamos pensar que ela está estudando a matéria de direito administrativo, por exemplo. Ela não vai traçar uma trilha de conhecimento naquela matéria, aonde a gente tem o primeiro contato ali para entender o que é o direito administrativo, depois a gente vem pelaquela parte da administração pública, dos princípios e assim vai indo, dos poderes, até que a gente vai avançando, tendo uma base boa da matéria, né, para conseguir criar essas interconexões entre os pontos da matéria. Não, porque quando ela for escolher apenas resolver as questões, ela vai receber as questões de forma aleatória, né? Vai cair questão sobre o começo da matéria, mais para o final, ainda que talvez daqui a pouco ela faça um filtro, né, colocando só assuntos é, que sejam sequenciais, se ela tiver essa noção, né? Porque se a pessoa vai estudar só por questão, talvez ela nem tenha noção de como é que seria o caminho ali na matéria. Mas vamos pensar que ela fez isso. Ainda assim, tá? Mesmo ela filtrando dessa forma, ainda não vai ser um estudo tão produtivo no sentido de ter essa compreensão mais geral da matéria. Mas tudo bem. A gente dá para fazer o teste, inclusive. A gente vê que quando a gente começa a resolver questões, o estudo por questões, ele é ativo. Ele é muito bom no sentido de que a gente presta atenção, principalmente quando a gente erra, né? Quando a gente erra, a primeira coisa que a gente vai fazer, se a gente está numa plataforma de questões, é ver o que a gente errou, qual que é a resposta certa, quais são os comentários dos professores, das pessoas, e a gente, por querer ir atrás desse conhecimento, ele acaba ficando mais tempo retido. Então, mesmo que a pessoa não tenha conhecimento nenhum, se ela for resolver questões, e ela resolveu uma vez, né? Errou, acertou, tudo bem. Ela vai resolver uma segunda questão que seja parecida? Talvez ela vá acertar. Tá? Uma terceira questão? Provavelmente sim. Então, ainda que eu entendo que não é uma tática tão boa, eu já vou explicar por quê, resolver questões vai fazer com que se a gente comece a resolver questões que são parecidas, a gente vai acertar, porque acaba sendo uma forma de estudo. O problema é esse, é que a gente vai resolver questões que são parecidas e vai acertar, tudo bem. Agora, quando a gente chegar na prova, não necessariamente todas as questões da prova, elas vão ser semelhantes àquelas questões que foram resolvidas durante a preparação. Na verdade, tá? Em grande parte até são, né? Principalmente aí em concursos de uma área específica, que tem um banco de questões enorme, né? Que já exauriu aí praticamente todos os pontos da matéria. Então, talvez a gente tenha aí de 70% a 80% das questões que vão cair na prova que são muito parecidas com questões que já caíram em outros concursos. E a pessoa que estudou só por questões, dessas, vamos pensar que uma prova ela tem 100 questões. Dessas 100 questões, 70 questões são parecidas com outras que já caíram em concurso. A pessoa que ela só estudou por questão, talvez ela consiga acertar dessas 70, não sei, 65, 60. Se ela for muito bem, vamos pensar que ela acertou as 70. Beleza.
E as outras 30, que vieram um pouco diferente, que não vieram tão igual assim aquelas questões que caíram em outros anos, em outros concursos. Não vou dizer que ela vai errar todas, né? Porque ainda assim talvez ela consiga acertar algumas. O problema é que, por mais que ela tenha acertado as 70 questões, né, que são parecidas, não vão ser essas as questões que vão fazer a diferença na preparação dela, pensando em aprovação, pensando em ser convocado no concurso. Porque essas questões, todo mundo que estiver estudando de uma maneira correta, passando pela matéria, passando pelo conteúdo, fazendo questões também vão acertar essas questões, né? Porque o material de estudo, muitas vezes, ele já é elaborado para abranger todas as questões que já caíram sobre um ponto da matéria. Então, aquela pessoa que está lendo a teoria, lendo o PDF, vendo o vídeo aula, ela está com uma base muito boa também para resolver essas questões, essas 70 questões que são similares. A diferença é que essa pessoa ela vai se sair melhor nas 30 questões que não caíram tão igual, porque ela já tem uma base melhor na matéria, ela já tem aquelas interconexões, ela talvez, quando ela lê uma alternativa, uma questão, talvez ela não saiba todos os pontos daquela questão, mas ela consegue eliminar 3 alternativas, e aí o chute ele acaba tendo 50% de chance de ser certo, né? E a pessoa que só estudou por questão, talvez ela não consiga fazer isso. E aí o que vai diferenciar? As 70 questões que as duas pessoas, aquela que só estudou por questão e aquela que, além de estudar por questão, também fez a parte teórica, fez as revisões, também vai acertar? Ou as 30 questões que são um pouquinho diferentes e que provavelmente aquela pessoa que criou a base vai melhor, né? Então, estudar só por questão, na minha visão, tem esse problema, porque a gente se baseia muito no que caiu, mas a gente não tem uma base muito boa para resolver questões que vêm um pouco diferentes do que a gente viu durante a resolução de questões, tá? Tem gente que passa? Tem. Mas assim, na maioria das pessoas, eu acho que acaba sendo uma estratégia que vai resultar na reprovação da pessoa. Seria melhor, então, se o tempo está curto, né? Seria melhor daqui a pouco focar em um outro concurso com um pouco mais de tempo, né? Para não ter daqui a pouco essa expectativa, né, de estudar dessa forma e conseguir a aprovação, que depois, porque daí nas questões está indo muito bem, está mantendo um desempenho de, sei lá, de 80%, 85%, daí chega na prova o desempenho ele é totalmente diferente. Então é melhor não criar essa expectativa na minha visão. Mas tem pessoas que estudam, né, acontece. Agora, estudo reverso, né, que é uma outra técnica aí que também utiliza questões como forma de estudo, mas vai utilizar a parte teórica, aí até acho interessante, tá? O estudo, eu nunca utilizei, mas eu entendo a lógica, eu acho interessante. Eu nunca utilizei ele assim como ferramenta principal, mas o estudo reverso, eu acho que ele pode ser interessante, tá? Até daqui a pouco posso fazer um vídeo aí mais pra frente para falar sobre ele. Primeira atitude, então, é essa, né? Na minha visão, estudar só por questão pode resultar em reprovação. Segunda atitude, mas antes de eu falar, pessoal, não esqueçam aí de deixar o like, hein? O pessoal também se inscreve aqui no canal para sempre receber conteúdo aí relacionado ao concurso. Estou trazendo aqui esses vídeos mais aleatórios aí para ajudar vocês, tá? E segunda atitude, que na minha visão é a principal atitude que reprova em concurso, tá? A pessoa, ela toma esse pensamento de estudar toda a matéria, né, todo o conteúdo programático do concurso, né, vamos pensar que ela tem 3 meses para a prova dela. Saiu o edital, né, ela tem 3 meses para estudar. E o pensamento dela é de estudar todas as matérias antes da prova, e aí, faltando umas 2 semanas, ela pega e revisa todo o conteúdo. Né, revisa o conteúdo, faz questões e aí faz a prova. Na minha visão, tá, essa estratégia ela é muito errada e talvez seja a principal forma de reprovação das pessoas em concurso. Porque, vamos lá, eu já falei aqui no canal sobre isso, inclusive, tá? Mas para quem não assistiu, quando a gente estuda algo novo, né? A gente estudou hoje, por exemplo. A gente vai continuar estudando mais matérias, né, nos próximos dias. Isso que a gente estudou hoje, né, vamos supor que a gente estudou princípios lá de direito administrativo. A gente estudou hoje, depois a gente vai avançando nas demais matérias. Isso que a gente estudou hoje, em 2 dias, né, de 1 a 2 dias, a gente esquece 80% do que a gente viu se a gente não fizer algum tipo de revisão, tá? Existem artigos científicos e tal. Claro que é difícil dimensionar isso em número, mas é mais ou menos isso, tá? A gente esquece muito do que a gente viu se a gente não fizer a revisão. Até porque eu estudei princípios,
Aí eu já vou para português, aí eu já vou para constitucional, já vou para direito civil, já vou para qualquer outro tipo de matéria que tenha no meu concurso e continuo avançando, né? E vou avançando, a dia vou avançando. E aí, todas essas matérias que eu tô vendo, eu também tô esquecendo 80% do que eu vi e mais ainda, porque não vão ser só 2 dias que eu vou ficar sem ver. Se o meu concurso, a minha ideia é estudar durante 2 meses e meio, eu vou ficar 2 meses e meio sem ver os primeiros conteúdos que eu estudei e assim por diante. E quando chegar na hora de fazer a revisão, faltando aquelas 2 semanas, talvez, né, durante a revisão, talvez eu até tenha a falsa impressão de que eu tô daqui a pouco relembrando, né, o que eu vi. Mas na verdade é que a gente esqueceu grande parte, a gente precisaria estudar a matéria de novo, tá? Às vezes o resumo da pessoa tá tão condensado que parece que ela tá conseguindo pegar a matéria, mas vai chegar lá na prova, vai aparecer um monte de coisa que ela não vai conseguir relembrar. E daí é aquela sensação, né, de que deu um branco na hora da prova. Então, eu acho muito necessário colocar revisões durante o estudo para concurso. É mais importante, na minha visão, né, avançar de uma maneira não tão rápida, mas fazendo revisões, entendendo a matéria, fazendo questões também, já nesse primeiro ponto, e aí chegar na prova com todas as matérias ali retidas, com conhecimento retido, para conseguir resolver as questões de prova, tá? Então, esse pensamento de só estudar toda a matéria e depois fazer as revisões, ele é uma estratégia que acaba resultando em muitas reprovações, tá? Terceira atitude também que acaba gerando a reprovação das pessoas, principalmente em concursos concorridos, tá? Tem a prova da pessoa, a prova ela tem um total de 100 pontos e está dividido, né, a pontuação por cada disciplina. E aí tem uma matéria que ela representa só 5% da prova. E não tem aqueles critérios de zerar a disciplina, que acaba reprovando, né? Se zerar a disciplina, reprova. Não tem esse critério, não tem mínimo também de acertos. Tá lá a matéria, 5% da prova. E aí a pessoa, ela muito inteligentemente, né? Ela vê que só tem 5% de representatividade na prova e ela decide deixar aquela matéria de lado, para focar nos outros 95%. Deixa totalmente de lado, não estuda, e estuda as demais matérias. Bom, em concursos concorridos, isso faz uma diferença grande, tá? Uma questão faz uma diferença grande. 5 questões, nem se comenta, né? Se uma questão já te coloca aí, dependendo do concurso que a pessoa vai fazer, te coloca nos aprovados, nas vagas imediatas, e a mesma questão, se tu erra ela, pode te colocar lá embaixo na lista, né? Porque são muitas pessoas com a mesma pontuação. Imagina 5 questões. Tá? Na minha visão, teria que ver o seguinte, né? Primeiro, claro, tem que ver como é que tá o desempenho da pessoa nas outras disciplinas também, para elaborar um cronograma e aí utilizar sim a representatividade da matéria para decidir quantas horas estudar para cada uma das matérias. Vai dar atenção maior para aquelas que têm maior representatividade? Vai dar atenção mais para aquelas matérias onde a pessoa está com dificuldade e que tem uma representatividade maior? Com certeza. Mas deixar de lado totalmente aquela matéria que tem uma representatividade quase que nenhuma na prova? Não dá para fazer isso, tá? É melhor estudar menos, até porque geralmente quando essas matérias têm uma representatividade baixa na prova, o conteúdo ele não é tão extenso. E às vezes estudando 1 hora a cada 4 dias, a cada 5 dias, durante a preparação, pode garantir para essa pessoa acertar 3 questões com confiança na prova. Então, a pessoa acaba estudando pouco, mas vê aquela matéria e ainda assim consegue acertar umas 3 questões. E aí, aquela pessoa que deixou totalmente de lado, ela vai, talvez, chute nessa matéria, né, 5%, vamos pensar que tem 5 questões, talvez ela pegue e chute todas numa mesma letra e acerte uma questão. Vai ser 1 contra 3, são 2 questões a mais daquela pessoa que estudou essa matéria com menor representatividade. Vai fazer uma diferença muito grande no concurso. Tá? Então, deixar totalmente de lado, eu acho que é uma estratégia que não é muito produtiva, não. Ainda mais se tiver critério de que não pode zerar aquela matéria ou que tem que atingir pelo menos um percentual mínimo, 40%, 60%. Daí não tem como deixar de lado, né? Mas então, tem que ter esse cuidado. E até porque tem um outro ponto também, que existe o tal do efeito platô, né? Vamos pensar utilizando o português como base. Se nessa mesma prova português tem uma representatividade de 20%, bem mais importante, né? Se a pessoa ela estudar só português durante toda a preparação dela
e ela estudar metade do tempo de toda a preparação dela português, o desempenho dela não vai mudar tanto. Talvez uma questão a mais de português ela acerte colocando todo esse tempo a mais de estudo. Talvez nem isso, né? Isso porque a gente chega em um ponto que, para que a gente consiga acertar mais questões daquela matéria que a gente já está com conhecimento muito bom, a gente tem que estudar muitas e muitas horas. E aí não vale o custo-benefício, né? Então tem mais esse ponto. Daqui a pouco, se ela deixar de lado totalmente uma matéria, para focar no restante, talvez esse tempo adicional que ela está colocando no restante não vai resultar em mais acertos naquelas matérias. Talvez acerte uma questão a mais, se ela não fizesse isso. E aí, né, é aquela história de que acertar 3 questões da matéria com menor representatividade é melhor do que, ao invés de tirar 18 de 20 português, tirar 19 de 20 português. Tá certo? Então, é uma estratégia aí que, na minha visão, não faz muito sentido. Principalmente com cursos concorridos, onde uma questão faz muita diferença, tá? Então, eu não acho interessante deixar de lado as disciplinas. Outra estratégia, tá? É dar muito ouvido para o que as pessoas falam. Claro que utilizar a experiência das pessoas que já foram aprovadas em concurso para entender como elas estudaram, isso é muito importante. Eu fiz isso durante a minha preparação e hoje eu compartilho aqui com vocês também. Mas apenas dar ouvido para o que as pessoas falam e não levar isso em consideração nas características pessoais é um problema. Como assim, Renan? Olha só, se a gente for procurar, existe quase que uma unanimidade naquelas pessoas que foram aprovadas em concursos mais grandes, que elas preferem o estudo por PDF do que o estudo por videoaula. Muitas até dizem que PDF é muito melhor do que videoaula. Tá? E vamos pensar que aquela pessoa, ela escuta isso e ela começa a estudar só para PDF, por PDF. Porque outras pessoas falaram, né? Só que ela não consegue ter um estudo ativo por PDF. Muitas pessoas são assim. Quantas vezes eu já vi nos comentários dos meus vídeos, né? Que ao ler o PDF, a pessoa ela não consegue reter o conteúdo. Tá? E isso acaba sendo um problema, porque daí ela tá só estudando dessa forma, ela acha que tá indo bem, porque as pessoas recomendam fazer isso, mas na verdade não é uma estratégia muito boa, né? Porque se ela não está conseguindo reter, do que adianta estudar dessa forma? É melhor estudar por videoaula, talvez levar um pouco mais de tempo estudando por videoaula, mas se ela aprende desse jeito, melhor. Outra coisa que o pessoal fala também, né? É fazer resumos. As pessoas dizem, algumas, né? As principais pessoas aí, entrevistas de aprovados que a gente vê, eles falam que fazer resumo acaba sendo muitas vezes uma perda de tempo, né? Porque as plataformas, essas grandes, elas já colocam resumos ali, aonde a pessoa ela só precisaria, né, depois que ela viu a matéria, precisaria apenas fazer as revisões por esses resumos, tá? E aí, daqui a pouco, né, eu mesmo sou exemplo disso. Eu sei disso, sei que as pessoas falam, mas eu prefiro fazer os meus resumos, porque eu, né, prefiro PDF também, mas eu só consigo avançar de forma consistente no PDF se eu estiver ali do lado fazendo o meu resumo. Depois, vou fazer as minhas revisões ali por resumo. Então, por exemplo, eu escutei isso que as pessoas falaram, tentei só ler o PDF e fazer as minhas revisões pelos resumos feitos, mas para mim não funcionou, né? Eu me senti mais confiante, eu mesmo fazendo os meus resumos. Então é um pouco disso. Escutar, sim, as técnicas dos aprovados, de como o pessoal estuda, e tentar aplicar isso à sua realidade. Mas se não funcionar, não adianta tentar insistir. É que nem dieta, né? Às vezes as pessoas elas querem emagrecer, né, fazer uma dieta, e de um dia para outro, elas colocam uma dieta que é muito restritiva. E aí conseguem manter uma semana, 2, 3 semanas, e depois acabam abandonando. Não seria melhor adotar uma dieta de transição, adotar algo que não seja tão restritivo e conseguir segurar isso por 1, 2, 3, 4 meses, né? Conseguir segurar por mais tempo, do que tentar fazer algo muito restritivo por pouco tempo e depois acabar não querendo fazer dieta de jeito nenhum porque a experiência foi muito ruim, tá? Então, é mais ou menos nesse sentido, tá? É melhor a gente ver o que funciona para nós, né? Daqui a pouco entendendo o que as outras pessoas fazem e ver, né, o que funciona. E dessa forma, manter o estudo desse jeito. E como é que a gente vê se está funcionando? Resolvendo questões, né? Vendo como é que está o desempenho nas matérias. Já falei sobre isso aqui no canal também, tá? E última atitude que eu quero colocar aí para vocês, que eu também acho
que pode daqui a pouco levar a pessoa a uma reprovação é daqui a pouco ficar estudando muito para diversos concursos que aparecem, sabe? Tipo, não ter uma área específica. Sai concurso do Banco do Brasil, sai concurso dos Correios, INSS, sai concurso nacional unificado, TSE unificado, e a pessoa ela vai tentando de concurso em concurso, né? Achando que talvez assim ela vai ficar mais próximo da aprovação. Geralmente é isso, né? A gente vai seguindo um caminho que a cada vez a gente está mais próximo da aprovação, mas tem que ter cuidado para não ficar pegando concursos de áreas diferentes, aonde o conteúdo é diferente, a cobrança é diferente. Então, eu recomendaria, né, a pessoa ela escolher uma área e, se ela for tentar uma outra área, pensar muito bem se dá para conciliar aqueles estudos, mesmo tendo matéria semelhante. Então, se eu vou fazer o concurso do Banco do Brasil, tem Caixa Econômica, tem os bancos regionais, né, onde a pessoa também pode fazer esses concursos. Tem concursos de nível superior, tem alguns, que tem o conhecimento que é semelhante, né, que aproveita ali o que está sendo visto, tá? Mas o ideal seria focar nessa área. Concursos de nível superior também, né? Escolher a área fiscal, escolher a área de controle, né? E não tentar ficar pegando todo o concurso que sai, porque daí, né, a pessoa não vai criar aquela base sólida em uma área. E toda vez ficar trocando pode resultar aí em reprovação, tá? Pessoal, eram as 5 atitudes aí que eu queria colocar para vocês, que eu enxergo que na minha visão, tá? Eu entendo que podem não ser tão produtivas assim. Tem pessoas que passam, mesmo fazendo o que eu falei? Tem, claro que tem, né? Mas geralmente em concursos concorridos, as pessoas que adotam essas estratégias, elas acabam sendo reprovadas, tá? Um abraço para todos vocês e até um próximo vídeo.